as bases, há uma disputa muito grande, não é? Não, de fato, há uma separação, há um racha, mas não é só o racha só em Minas Gerais, então o racha do Maranhão que ficou muito sério, né? Porque o PT não quis aliança com o Sarney, e até hoje há muita briga no Maranhão por causa disso. Né? Houve até uma greve de fome de um deputado estadual do Maranhão, lá em Brasília, juntamente com um líder camponês famoso, o Manuel da Conceição, né? Que se apresentar lá contra a aliança do Sarney com Lula. Né? Mas é isso que eu queria sublinhar. A eleição atual, tem um dado que acomuna quase todos. Os candidatos não expressam partidos, porque os partidos não valem mais nada. Né? Os candidatos expressam, digamos, quem os indica. Né? Expressam pessoas. E os candidatos, como o caso do candidato a vice-governador do Oeste e o candidato da Dilma, realmente são candidatos postes. Pode até ter uma eleição, sei lá, pode ter até relativamente um bom número de votos. Mas o que é importante é que Minas Gerais, um dos estados mais politizados do país, né, mais organizados, elegeu uma pessoa que ninguém conhece, porque não foi nunca nem vereador. Quem conhece esse homem? Não adianta para ser conhecido, não adianta ter apoio da imprensa, não. É preciso realmente ter um passado de administrativo, de relação política verificável. Né? Nem o Anastasia, nem a Dilma tem. Né? Os outros têm outros tipos de problema. Agora, esses altos índices de aprovação de Lula e Aécio, o senhor acha que isso já define a campanha ou vai ser uma campanha ainda movimentada, vai ser uma campanha dura ou o senhor acha que a campanha já está decidida? A eleição, na verdade. Veja, o problema é que se a disputa entre os candidatos for fraca como está, baseada em episódios muito de baixaria, não é? De diz que diz, de elementos que atingem mais pessoas do que desempenhos políticos, eu acho que a campanha vai ficar assim, sabe, dependendo dos humores. Não é? Eu acho que o que nós devemos fazer, a imprensa, a opinião pública, os formadores de opinião, os intelectuais mais responsáveis, é o de criticar essa identidade entre o Hélio Costa e o Anastasia, de criticar a identidade entre o Serra e a Dilma, não é? E pedir a Marina Silva para parar de defender, como fez hoje nos jornais, não é, os transgênicos. E também dizer uma coisa absurda que ela disse hoje, que o mensalão não foi importante, que o mensalão envolveu só um punhadozinho de pessoas do PT. Não, o mensalão foi importantíssimo, não é, porque significou a enorme, digamos, dolorosa traição da ética que o PT dizia representar no país. Não é? O PT hoje não é mais um partido que tem, digamos, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da sua identidade mais íntima, ele não promete futuro nenhum para ele. Só pode prometer algum futuro se continuar a haver um vazio político atrás dele, à esquerda dele, criticando ele. Não é? Então nós estamos num universo, numa situação eleitoral muito complicada, e é preciso chamar a atenção do eleitor para que ele possa ver esses aspectos mais problemáticos. Está muito difícil de votar. Marina Silva, ela tem peso, por exemplo, para forçar um segundo turno? Qual que é a dificuldade da Marina, professor? Não, a dificuldade dela está no fato que a eleição agora está baseada numa composição partidária fictícia. Os partidos políticos não significam nada ou muito pouca coisa em relação às bases próprias. Eles estão deslocados em relação ao povo, aos eleitores. Mas eles significam muito no que respeita à composição do poder, por exemplo, que cada candidato vai ter diante das câmaras da televisão. Quanto mais partidos você tiver, não é, mais tempo da televisão você tem. Então a Marina tem um partido só, não é? Os outros têm muito mais. Então, isso já desfavorece muito, porque a eleição, realmente é o período decisivo da eleição, e o elemento decisivo vai ser, como se sabe, a diferença do passado, onde as eleições eram debatidas nas ruas, nas praças, né? Hoje não, é diante do canal da televisão. Então ela vai aparecer muito menos, 1 minuto e pouco, enquanto os outros têm até 15 minutos.
Fica difícil. Isso realmente cria uma relação de força desfavorável para ela, né? Eu quero dizer também que o candidato a vice dela também, falamos do Anastasia, mas o candidato a vice da Marina também foi criticado numa reunião recente da Marina aqui em Belo Horizonte por ter compromissos com empreiteiras da mineração. E até agora, pelo que parece, ele não respondeu. Eu quero convidar o candidato a vice da Marina, o filho do Zé Aparecido, né, para que ele responda a essa colocação feita da reunião de lançamento da candidatura da Dilma em Minas Gerais pelo ambientalista Gazinelli, que o interrogou se ele manteria ainda a abertura que ele manteve para a cidade dele para as empresas. Uma delas, eu me lembro que foi citada, a MX. Na verdade, o vice da Marina é o Guilherme Leal, né, o empresário da Natura. Da Marina, mas não estou falando dele, não. Sim, estou falando de José Fernando, candidato a governo pelo PP, mesmo, aqui em Minas Gerais. Quer dizer, ele tem que responder a isso, porque, digamos, a ambição das mineradoras aqui em Minas Gerais é uma coisa horrorosa. Elas querem realmente se empossessar do território aqui em Minas. E o governo Aécio Neves favorece realmente enormemente essas empresas, essas grandes empresas, que querem transformar o país num país exportador de minério. Não, o país não pode ser um país puramente exportador de matéria-prima. Não é? Então eu acho que, digamos, isso tudo é isso também. Eu acho que se o vice da Marina não responder, ele vai enfraquecer a Marina, né, como candidato a governador em Minas Gerais. Okay. Então eu acho que ninguém se salva da crítica. Professor, você acha que a internet vai fazer a diferença nessas eleições? Eu acho, não obstante o fato que a internet não chegou ainda ao controle de tanta gente na população, não é? Porque você vê essas políticas sociais com as quais o Lula beneficia, para não dizer compra, boa parte do eleitorado, né? Se fala até de 40%, né? Deixa, de qualquer forma, 50 milhões, 50% da população fora de qualquer ganho, na marginalidade, fora do controle, fora de ganhos financeiros, sem escola, sem saúde, né? E pagando muito mais imposto do que os ricos. Então, a internet não chega até boa parte da população, né? Mas a internet é capaz, sim, de exercer um papel criativo, um papel crítico, junto a boa parte do eleitorado, que se preocupa com os destinos do país e com o sentido dos próprios gestos políticos, como o voto. Não é? Eu mesmo tenho um blog, que é o www.massote.pro.br, que é um blog crítico, que reúne a colaboração de muita gente em Minas Gerais e brasileira, no olhar os fatos políticos de uma forma diferente da imprensa mais comprometida com os interesses dominantes, interesses conservadores. Ok, professor. Muito obrigada pela entrevista. Okay, eu conversei com o cientista político Fernando Massote. Nós falamos sobre as estratégias dos candidatos para estas eleições e fizemos também uma análise da conjuntura política atual. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar aí de casa e até o próximo programa.